Amém? Glórias a Deus. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos, tá? Essa noite não fui pego de surpresa, tá? O pastor me avisou com antecedência, então tive tempo de estudar um pouquinho, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, né, é uma responsabilidade que Deus dá para os pastores, dá para as pessoas que se propõem a ser canais de bênção na mão dele. E Deus, nessa noite, foi da vontade dele me colocar para falar para vocês a palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Tiago, a todos os pastores da igreja, a todos os irmãos que têm assim nos apoiado, que têm nos ajudado em nossa vida aqui como pastor, têm nos abraçado, têm estado conosco em todo momento. Sou muito grato a essa igreja do Senhor. Eu sou muito grato a cada irmão aqui na igreja que tem nos apoiado e nos ajudado aqui como pastor. Que Deus continue abençoando cada um de nós, né? E que possamos, né, ser canal de bênção na vida dos irmãos. Amados, nessa noite nós queremos estar levando a palavra do Senhor para vocês, tá? E o texto que Deus colocou em meu coração se encontra lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13 até o 14. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-los, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não peço que eu mesmo já o tenha, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o mesmo exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muito que vive como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Amém? Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez oramos ao Senhor. Meu Deus, queremos ser canal de bênção, Senhor Deus, nessa noite na vida da tua igreja. Meu Deus, venha abençoar, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Usa a minha vida, Senhor, de acordo com a tua vontade. Sabemos, Deus, que a tua palavra não é uma imposição. A tua palavra, Senhor, tem uma mensagem para o nosso coração. Venha, Deus, então, estar abençoando. Que o teu nome seja glorificado mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, então nós vimos aqui que Paulo aqui, ele está falando aqui o livro aos Filipenses, né? Filipenses era uma cidade onde tinha uma igreja, e Filipe ficava ali próximo é uma província de Roma. É um lugar onde que Paulo e com a igreja estavam ali trabalhando, porque havia alguns ensinamentos falsos, alguns falsos profetas estavam ali ensinando ensinamento contrário à verdade eterna. Então Paulo, ali usado pelo Senhor, mesmo estando na prisão, ele mandou essa carta ali para a igreja de Filipos. Então, amados, e nessa noite, né, queremos estar falando para você que nós podemos também, como Paulo, passar por luta, passar por tribulações, e nós também podemos ser usados por Deus. Nós podemos ser usados por Deus como Paulo foi usado por Deus. Nós podemos ser transformados por Deus como Paulo foi transformado por Deus. A palavra do Senhor fala lá no livro de Atos, capítulo 9, que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Paulo, ele era inimigo do Evangelho. Paulo não entendia o fundamento da fé cristã em Cristo. Paulo entendia sobre a lei. Ele conhecia a lei de Moisés,
ele era um fariseu, ele não conhecia os fundamentos cristãos. Porém, o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo e ele ficou cego, e o Senhor falou para Ananias: vai ao encontro de Paulo, né? E fala para ele que a partir de hoje ele será um instrumento na minha mão. Ele será um homem que eu vou mostrar para ele quanto vale sofrer pela minha obra, pelo meu evangelho. E que quando nós lemos o livro de Atos, desde o livro de Atos até o livro até as últimas epístolas de Paulo, nós vemos ali que Paulo realmente sofreu bastante por causa do evangelho. Mas Paulo foi um homem usado por Deus para transmitir a tua palavra. E Deus também, amado, ele usa as nossas vidas. Então, o que Paulo fez quando foi conquistado por Cristo? Nós vemos, amado, no verso 12 que nós lemos, diz assim: não que já tenha obtido tudo isso, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo. Paulo não considerava uma pessoa perfeita. Ele estava olhando pelo aspecto espiritual, vendo que ele precisava ser lapidado, ele precisava alcançar a perfeição de Cristo, ele precisava ser transformado. Porém, ele ainda não estava cantando vitória. Ele falou: eu preciso ainda prosseguir, mas prossigo para alcançar, pois isso também foi alcançado por Cristo. Então, Paulo foi alcançado por Cristo. Ele realmente foi um perseguidor da igreja, né? Até quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Então, nós vemos, irmão, que Paulo, ele se tornou o quê? Um instrumento de Deus com um propósito. Ele se tornou um instrumento de Deus com um propósito de ser o quê? Um evangelista, ser um pregador da palavra de Deus aos gentios, né? Quem eram os gentios? Os gentios eram pessoas que não judeus. Então, Paulo tinha esse compromisso de pregar a palavra de Deus aos gentios. E Deus falou: eu te levantei para isso. Você ir aos gentios e às pessoas que não conhecem o meu nome, que não conhecem a minha palavra, para que eles tenham um encontro comigo, para que eles possam também ser salvos como você foi salvo, Paulo. Então, amado, Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas, né? Em Atos 9:15, vamos estar lendo lá em Atos 9:15. Atos 9:15 diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Deus falou: esse homem é um instrumento na minha mão, né? Então, Paulo se tornou um instrumento de Deus com um propósito. O quê? De tornar conhecido o evangelho de Cristo entre os gentios. Ele se entregou plenamente ao trabalho de Deus. Paulo se entregou plenamente ao trabalho de Deus. Ele entregou plenamente à pregação da palavra do Senhor. Ele falou assim: no meu corpo eu trago as marcas de Cristo. No meu corpo eu trago as marcas de Deus. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A pessoa, amada, que privilégio, a pessoa dizer: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que você pode dizer isso? Será que eu posso dizer isso? Cristo vive em mim, eu já estou crucificado com Cristo, totalmente crucificado com Cristo. Amado, nós estamos na caminhada. Amado, nós estamos na caminhada. Nós estamos na caminhada para ser instrumento de Deus, como Paulo também foi instrumento de Deus, para ser usado por Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Então, amado, então diz assim: então, como que você pode se entregar plenamente na obra de Deus, como Paulo fez? Primeiramente, amados, colocar em prática a salvação, ou seja, a mensagem do evangelho que você recebeu de Cristo Jesus. É você colocar em prática a salvação que você recebeu. A salvação, ela vem como? A salvação ela vem de forma da pregação do evangelho. A pessoa ouve a mensagem, a pessoa ouve o evangelho, e a pessoa invoca o nome do Senhor, e a pessoa é salva. Tá? Porque Jesus falou assim, o apóstolo Paulo falou: quem crê será salvo. Então, a mensagem do Senhor, ela vem a salvação vem pela mensagem, vem pelo evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá? Desculpa, irmão. Então, nós vemos, amado, que
colocar em prática a salvação. Em Filipenses 2, hoje nós vamos estar folheando, abrir um pouquinho, né? Filipenses 2, verso 12 diz, verso 12, aliás, né? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, Paulo falou isso a quem? A igreja de Filipe, né? Então, Paulo está dizendo, tenho confiança, não tenho medo, tenho certeza de que vocês estão falando, mesmo na minha ausência, porque Paulo estava na prisão, né? Então, ele enviou essa carta, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, amado, essa é nosso desejo, né? Amado, talvez você sente falta de confiança para fazer algo para Deus, né? Talvez você já convertido há algum tempo, você vem à igreja aos domingos, você você assiste o culto, mas você ainda, sabe, não se envolveu assim de uma forma assim total, né, na obra do Senhor. Porque você fica pensando, mas será que eu tenho capacidade? Como que eu vou fazer isso? Como fazer aquilo? Veja bem, amado, no mesmo capítulo de Filipenses 2:13, vai dizer para nós, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Amado, é Deus que opera em nós o querer e o efetuar e realizar. A obra é de Deus, o evangelho é de Cristo. Então, Deus que opera em mim, Deus que opera em você, para você ser uma bênção, um canal de bênção na sua família, na sua casa, na vida dos seus amigos, nos colegas de faculdade. É Deus que opera em nós o querer e realizar. Amados, simplesmente fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes, amados, nós nos tornamos espectadores. Às vezes, né, parece que nós estamos vindo num clube, nós estamos vindo num teatro, estamos ouvindo, participando, mas Deus quer que nós sejamos instrumento nas mãos dEle. Tá? Deus quer que você seja instrumento na mão dEle, para a salvação de todo aquele que crê. Então, amado, Deus quer efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar. Amado, então Paulo, amado, ele esqueceu das coisas que para trás ficaram. Assim também nós, né, temos que esquecer para as coisas que ficaram, né? Muitas vezes fica lembrando, eu era assim, era assado. Jesus fez uma transformação na sua vida, fez uma transformação na minha vida, amado. Então, aquilo que era medíocre, aquilo que era, sabe, aquele medo, sabe, aquela insegurança, sabe, você precisa esquecer, nós temos que esquecer isso, sabe, e falar, Senhor, realize a tua obra na minha vida, para a glória do teu nome. Amado, então Paulo, ele esqueceu das coisas que para trás ficaram, né, primeiro tópico, depois ele progrediu para as coisas que estavam diante dele, assim como o atleta que está concentrado no seu trabalho. Já pensou? Ele prosseguiu para as coisas que estavam diante dele, assim como um atleta está concentrado no seu trabalho, né? A concentração espiritual, a concentração de fé, sabe? Você se concentrar não simplesmente assim pela razão, mas tem uma concentração de fé, sabe? Você concentrar naquele trabalho que Deus colocou na tua mão, sabe? Que Deus falou no seu coração. Eu quero que você seja um instrumento para mim. Quero que você seja meu instrumento na vida daquela família. Eu quero que você seja meu instrumento na vida daquele rapaz. Eu quero que você seja um instrumento na vida da namorada daquele rapaz. Eu quero que você seja um instrumento na vida de pessoas assim. Então você sabe que nós temos que se concentrarmos no trabalho que Deus colocou em nossas mãos. Em que você está concentrado? Em que você está concentrando? Será que eu estou concentrando na minha aposentadoria, nas coisas que eu faço? No que eu estou se concentrando? No que você está se concentrado? Então, o atleta, quando ele está correndo ou está jogando, assim, falando atleta de futebol, correndo ou jogando, ele está o quê? Concentrado naquilo que ele está fazendo. Se ele se desconcentra um pouquinho, porque alguém fez uma falta nele ali, sabe? E pronto, aí já perde o jogo.
sabe, já perde a partida, já fica nervoso, já sabe, começa a dar bordoada em todo mundo, começa a criticar todo mundo, porque é assim, porque é assado, porque não sabe, não sei o quê. Porque faltou concentração. Amado, então Paulo progrediu, porque ele se concentrou no trabalho que Deus tinha para ele. E para nós sermos usados por Deus, amado, a necessidade de nós concentrarmos naquilo que Deus tem para nós. Não deixar que as coisas terrenas, as coisas materiais tomem lugar de Deus em nosso coração. Amado, então, e Paulo se concentrou, o que aconteceu? Paulo pregou uma mensagem viva e eficaz para o mundo de sua época, que chegou até nós. Então, a concentração de Paulo, sabe, a fé de Paulo, ele foi um instrumento tão assim, poderoso na mão de Deus, que ele pregou uma mensagem viva e eficaz para o mundo de sua época, que chegou até nós. Mesmo na prisão, ele conseguiu pregar uma mensagem poderosa. As cartas dele chegaram até nós. Hoje, amado, nós temos a carta de Paulo em nossas mãos. E nós temos o exemplo de Paulo em nossas mãos. E nós temos o principal exemplo nosso, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ajuda em nossa caminhada. Amado, então, nós podemos ser instrumento, irmão. Talvez não vou dizer fazer comparação, mas podemos ser um instrumento, talvez melhor do que Paulo, talvez, né? Porque nós estamos vivendo um novo tempo, né? Paulo, naquele tempo, ele evangelizou Roma, evangelizou ali, né? Aqueles lugares todos. Nós temos a missão de evangelizar todo mundo. Que o Senhor Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a nossa missão como igreja, nossa missão como homem que quer ser usado por Deus, como mulher que quer ser usada por Deus, como jovem que quer ser usado por Deus, é cumprir o ID de Jesus. Cumprir o ID de Jesus. Então, irmãos, Paulo, ele progrediu para as coisas que estavam diante dele, assim como o atleta está concentrado no seu trabalho. Irmãos, uma pergunta que eu faço agora é, como que conseguimos progredir e crescer para a glória de Deus? Primeira coisa, amado, para nós progredirmos e crescer na obra, crescer no conhecimento de Deus, crescer para a glória de Deus, nós precisamos primeiramente buscar as coisas em oração, sabe? Prevalecer na oração. A oração é algo fundamental na vida do cristão. Veja bem lá em Filipenses 1, 4, 9. Em todas as minhas orações por vós, por vocês, sempre oro com alegria. Sempre oro com alegria. Verso 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção. Então, Paulo orava sempre com alegria. Então, ele fala aqui no verso 4, que nós lemos. Em todas as minhas orações em favor de vocês, em toda oração que Paulo intercedia pelo povo, por Filipe, pela igreja do Senhor, ele fazia com alegria, né? A oração precisa ser uma alegria no nosso coração. Nós devemos ter alegria de falar com Deus. Alegria quando chegar aquele dia do culto de oração. Sabe, nós temos que ter alegria de falar, hoje eu vou falar com meu Pai Celestial. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou orar pelos meus irmãos. Hoje eu vou orar pela minha família. Então, ter alegria de orar. Alegria, motivação para orar. Alegria de se consagrar a Deus. Amado, a minha maior alegria é quando eu tiro um tempo de consagração a Deus. A pessoa pode dizer assim, mas eu tomo remédio, o médico falou para mim que eu não posso assim, ficar sem comer, não posso me abster de algum alimento, né? Aí vem toda aquela, né? Amados, quando você jejua, que você se consagra a Deus, primeira coisa, nós devemos nos colocar na mão de Deus. Coloca a sua vida na mão de Deus. Porque é Ele que vai te sustentar nessas horas, em qualquer hora da sua vida. Sabe? Ele que vai te sustentar. Às vezes a pessoa fala, eu vou ficar sem um alimento, sem comer, aí é capaz de dar um treco em mim, eu vou cair duro, aí vão ter que me levar para o hospital, vou dar trabalho.
Eu já vi pessoas realmente que jejuaram e depois foi levado para o hospital, mas esse camarada aí ele ficou 40 dias só tomando água, só, sabe? Depois chegou uma hora que, né? Aí tu fala, vamos levar esse camarada para o hospital, que ele vai tomar soro para ele voltar à realidade que ele tem da sua vida agora. Então, amado, há necessidade de nós sabermos ter sabedoria em tudo que nós fazemos. Porém, não deixar a oração, não deixar a consagração. Consagra a sua vida a Deus. Dessa forma você vai progredir para ser um instrumento na mão de Deus. Então, e na história da igreja, amado, houve assim muitos homens poderosos na oração. O Elis, Finei, eram homens poderosos na oração. Agostinho, não sei o sobrenome. Agostinho. Então, pessoas que foram poderosas na oração, foram tremendamente usadas por Deus, né? Agostinho era um católico, se converteu. Martinho Lutero era um católico, sabe, ali, ferrenho ali, sabe? Mas quando ele orou a Deus, aquela palavra, o justo será justificado pela fé, a vida dele mudou, sabe? A vida dele mudou, sabe? Ele teve ousadia para colocar as 95 teses ali na porta daquela igreja. Por quê? Porque ele se colocou na mão do Senhor. Amado, então é necessidade, amado, de nós sermos vasos na mão de Deus. Procurar, outro ponto é procurar com zelo dons espirituais. Será que nós temos procurado esse presente de Deus, esses dons espirituais em nossas vidas? Né? Então, nós devemos procurar os dons espirituais. Vamos ver em 1 Coríntios 14, 1. Então, diz assim: sigam o caminho do amor. Busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, a palavra do Senhor fala que nós devemos seguir, né? Seguir ao Senhor, acompanhar o Senhor e buscar com dedicação dons espirituais, né? Então, principalmente o dom de profetizar. Por quê? O dom de profetizar, o dom de pregar a mensagem, né? É importante. O falar em língua é importante, porém tem que ter interpretação. Então, quando nós falamos em língua, nós devemos interpretá-las para que as pessoas entendam o que nós estamos falando, né? Agora, profecia, amado, é um dom que nós todos devemos assim estar procurando para crescer, para nós sermos usados por Deus, né? Então, em 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todo sempre. Então a palavra do Senhor fala que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Então a palavra do Senhor fala que nós devemos exercer o dom, né, para servir, né, para serviço do Senhor, para a obra do Senhor. Então não fala aqui para exercer o dom para criticar, para ficar olhando o irmão, olhando o pastor. Por que o pastor não falou assim, hein? Por que o irmão, esse irmão, ele só fala isso aí, por que ele não muda um pouquinho, né? Então, a crítica construtiva, ela realmente vai ajudar o servo de Deus. Mas a crítica destrutiva, até Paulo foi contra. Quando você olha no livro de Coríntios, Paulo, chamou a atenção ali da igreja de Coríntios por causa de crítica que eles fizeram contra ele. Crítica forte, né? Chamou ele de fraco, chamou ele de não sei do quê, né? E Paulo teve que rebater tudo aquilo ali, né? Então nós vemos, amado, aqui, ó. Então diz assim, ó: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, para servir a igreja, para servir o povo de Deus, para servir o seu irmão, para servir na obra de Deus. De que forma você tem usado o seu dom, seu talento? Como você tem usado? Você tem servido a Deus ou você tem servido os outros ou tem servido a si mesmo? Então, essa é também uma coisa para nós pensarmos, né? Como que eu tenho exercitado meu dom? Será que eu tenho realmente abençoado a vida das pessoas? Eu tenho sido instrumento realmente na vida das pessoas? Então, isso nós devemos estar pensando, amado. Então, administrar fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? Compartilhar
a graça de Deus. Amado, nós estamos cheios da graça de Deus, amado. Nós estamos cheios da graça de Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Administremos essa graça que está sobre nós. Fielmente, em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com força que Deus provê. Então, se alguém serve, nós somos instrumento para servir a Deus, né? Para servir, não é para criticar, para servir, para adorar a Deus, para ser bênção na mão de Deus. Então, cada um, né, exerce o dom. Cada um tem o seu dom, que é um presente de Deus. Você já descobriu qual o seu dom? O seu dom? É muito fácil. É só você falar com Deus. Depois, outro ponto, amado, é procurar livrar dos impedimentos. Às vezes a pessoa, é uma bênção, sabe, na obra de Deus. Mas começa a aparecer um impedimento na vida da pessoa, sabe? A pessoa não consegue, às vezes, sair do lugar, sabe? Aquele vaso precioso não consegue sair do lugar. Fica parado no lugar, sabe? Aí vem, senta na igreja, vai lá para o culto do grupo pequeno, fica ali sentadinho, olhando. Que mensagem bonita, hein? Mensagem bonita que o pastor Tiago trouxe. Olha que mensagem bonita que a pastora trouxe. Amado, a palavra de Deus fala para nós, amado, que nós temos que, sabe, tirar os impedimentos. Quais são os impedimentos? Os impedimentos, amado, pode ser, principalmente, o pecado, sabe? O pecado é um impedimento. Pode ser malícia, pode ser ciúme, falta de fé. Então, o que a palavra de Deus fala para nós em Hebreus capítulo 12, verso 1, é isso. Portanto, também, 12:1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Livramo-nos de tudo que nos atrapalha, sabe? Tudo que nos atrapalha. Amado, tem coisa que atrapalha a nossa vida, parece que atrapalha, né? Tem coisa que parece que atrapalha a nossa vida, que são coisas indispensáveis, tá? São coisas indispensáveis. Então você também não pode, né? Sabe, uma coisa indispensável, falar, daqui tá, você é legal comigo, mas sabe, está me atrapalhando, fica para lá. Não pode fazer assim, né? Mas aquilo que é, sabe, que é supérfluo, aquilo que não vai fazer tanta diferença na sua vida, você precisa, sabe, nós precisamos, sabe, às vezes tomar uma decisão, sabe, tomar uma posição, sabe. Às vezes é um jogo de futebol, sabe, às vezes a pessoa, o culto vai começar, a escola dominical vai começar às 17 horas, mas aí o Coringão vai jogar. Eita, ei Coringão, aleluia, o Coringão vai jogar. Aí, sabe, aí eu falei, como que eu faço agora, hein? Eu vou para a escola dominical ou assisto o Coringão? Então, aí eu falei aquela pergunta, né? Mas aí, mano, não é questão de escolha. A minha questão é que você precisa tomar uma decisão, sabe? Isso aí vai atrapalhar a sua comunhão com Deus? Vai atrapalhar de você ouvir o ensino da palavra de Deus? O que você precisa fazer? Eu vou para a igreja, vou ouvir a escola dominical, vou ouvir o ensino da palavra de Deus, porque são coisas duradouras, sabe? As coisas supérfluas, as coisas desse mundo são passageiras. Então, nós temos que, né, buscar as coisas do alto, amado. Nós somos nova criatura. Você é nova criatura. Você é nova criatura, amado? Amém. Glória a Deus. Você é nova criatura. Nós somos nova criatura, amado. Nós temos que buscar as coisas de cima. Tem que buscar a palavra de Deus. Jesus transformou a tua vida. Ele te chama nessa noite para ser seu instrumento na mão dele. Então, livre-se do impedimento. Porém, amado, essas coisas, esse impedimento, essas coisas, cada um de nós precisa tratar com Deus. Os impedimentos, amado, nós precisamos colocar nas mãos de Deus os impedimentos. Porque somente Deus conhece, sabe, os impedimentos, a dificuldade, a situação que você está passando, sabe? E Ele vai tirar nessa noite tudo que tem impedido de você ser bênção na mão dele. Ele vai tirar nessa noite tudo que tem impedido de você compreender a palavra de Deus. Ele vai tirar da sua mente
tudo aquilo que tem assim, sabe, impedido de você entender a palavra de Deus, de você entender o que Deus tem para você. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus vai tirar esse impedimento da sua vida nessa noite. Sabe? Deus vai tirar esse impedimento da sua vida, da sua vida nessa noite. Sabe? Aí você fala, ó Senhor, mas não tira isso aqui não, que eu gosto. Toma cuidado. Então, Deus, Ele sabe o que você gosta e o que você não gosta. Tá bom? Ele sabe aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Tá bom? Também sabe coisa que pode fazer na minha vida. Então, mano, terceiro ponto. Paulo prosseguiu para conquistar aquilo pelo qual foi conquistado por Cristo. Paulo, então, ele prosseguiu para conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado por Cristo. Sabe? Então, nós também temos que prosseguir, amado, naquilo que fomos conquistados, que Deus nos chamou, sabe, por Cristo. Amado, quando você é conquistado por Cristo, ou seja, quando você se converte, quando nós somos conquistados por Cristo, é quando nós nos convertemos. Quando nós recebemos, quando nós assim, Jesus vem ao nosso encontro, Jesus Cristo, Ele nos chama, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós entendemos o chamado de Deus, como Paulo entendeu, que Paulo falou para Jesus, quem és tu, Senhor? Eu sou a quem você persegue, tá? Porque Paulo está perseguindo a igreja do Senhor. Eu sou a quem você persegue. Paulo não conhecia Jesus. Muitas pessoas não conhecem Jesus e perseguem o cristão, perseguem a igreja, perseguem o dízimo. Mas por que dar o dízimo na igreja? Negócio de dízimo assim não é, sabe? Não precisa dar o dízimo, sabe? Persegue tudo, sabe? Mas quando Jesus Cristo entra na nossa vida, aquele irmão, uma vez, é primeiro a contribuir, viu? Ele chega ali e fala, só aqui, ó, estou meu dízimo, ó, pastor, estou aqui, ó. Sabe? Porque houve transformação, houve libertação. Então, Paulo foi libertado, o caráter de Paulo foi mudado. E o Senhor Jesus vai mudar o nosso caráter nessa noite. O Senhor Jesus vai mudar a nossa vida nessa noite. O Senhor Jesus vai transformar o seu coração. Ele vai fazer de você um conquistador de almas para o reino de Deus. Então, amado, você precisa esquecer das coisas que atrapalham a sua corrida rumo ao céu. Sabe? Esqueça, nós precisamos esquecer das coisas que atrapalham a nossa corrida rumo ao céu. Sabe? Você concorda comigo? Você tá indo assim para o céu? Vocês concordam comigo? Que todos aqui estão indo para o céu? Estão rumando, está indo para o céu? Todos nós estamos indo para o céu, né? Então, nosso rumo é o céu, nosso alvo é o céu, né? Será que alguém tem algum alvo diferente? Que meu alvo é o céu, sabe? Tem que chegar a alguma coisa, né? Mesmo sendo negrão, chegar lá e falar, ó Senhor, eu estou aqui, ó. Deus não faz exibição de pessoa, tá? Então, ganhar o prêmio do chamado. Então, nosso alvo, irmão, é ganhar o prêmio do chamado celestial, né? Conforme marca, vamos voltar lá em Atos, ou melhor, Filipenses, né? Filipenses 3, prossigo para o alvo de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo prosseguia para o alvo, né? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos um chamado, irmão. Deus tem um chamado para nós. Deus tem uma recompensa para cada um de nós. A sua recompensa não é aqui na terra, é no céu. Tá? Lá no céu, você vai, às vezes, pode até receber alguma recompensa, mas a principal recompensa você vai receber nós receberemos lá no céu. Sabe? Então, ganhar o prêmio do chamado celestial, ou seja, ganhar Cristo, ir ao encontro dele, ser abraçado por ele, sabe? Adorá-lo da forma como ele é. Sabe? Alcançar a perfeição eterna em Cristo Jesus. Sabe? Então, isso, amado, que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. Sabe? Então, em Cristo Jesus, amado, nós alcançamos a perfeição. No verso 14 está ali, né? É o verso 15, fala, verso 15 de Filipenses 3. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Todos nós que alcançamos a maturidade, né? Nós que alcançamos a maturidade, como que nós alcançamos a maturidade? Através da nossa vida com Deus, através da transformação do nosso caráter, transformação de nossas vidas. Então nós alcançamos maturidade cristã, sabe? Porque nós estamos prosseguindo, irmão, para a santidade, para uma vida de santidade, uma vida de consagração. Nós estamos prosseguindo
para sermos inteiramente santos, o nosso caráter inteiramente transformado pelo Senhor. Então, nós temos que buscar cada dia mais isso para ser um instrumento de Deus, sabe? Então, esquecer das coisas que para trás ficaram, amado, é se entregar totalmente nas mãos de Deus, sem medo, sabe? Sem medo de ser feliz. Não tenha medo de ser feliz, sabe? Eu entreguei a minha vida, nós entregamos nossa vida para Deus, e nós estamos aqui, amado, para realmente declarar que o Senhor tem uma recompensa para cada um de nós, sabe? O Senhor tem uma recompensa para você. Essa recompensa é duradoura, tá? O Senhor quer te abraçar. Ele quer olhar nos teus olhos e dizer: meu filho amado, você é precioso para mim, tá? Minha filha amada, você é preciosa para mim. Então, nessa noite, amado, Deus vai assim, o Espírito Santo vai falar, vai assim agir na sua vida, sabe? Você que talvez tenha encontrado tanta dificuldade para seguir a Jesus, tanta dificuldade para encontrar, para esquecer das coisas que te prendem, você esquece um pouquinho, depois você volta de novo, sabe? Nessa noite, o Senhor Jesus te convida, sabe, a você dar um passo de fé, tá? Você dá um passo de fé e vir ao encontro dele, que nessa noite o Senhor mudará a sua vida, tá? O Senhor mudará a sua vida nessa noite, tá? Você vai ser um vaso usado por Deus, um vaso de honra, um vaso que glorifica o nome de Deus, tá? Deus nessa noite vai mudar a sua vida, mudar o seu caráter, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui, aleluia. Amado, qual será o resultado da sua corrida rumo à vida eterna? Será glorioso, amado, será glorioso. Nossa corrida, sabe, para a vida eterna, sabe, a nossa chegada ali será algo glorioso, sabe, inexplicável, sabe, nós fazer glorioso para nós. Então, vou falar aqui, ó, ganhar o prêmio chamado celestial em Jesus Cristo. Depois o verso 21, o verso 19, ou melhor, 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, na vinda do Senhor Jesus, Jesus está voltando, amado. Jesus está voltando. Os sinais estão evidentes acontecendo no mundo. A globalização, o crime, a mudança de tempo, sabe? As coisas estão acontecendo, sabe? Os falsos profetas, está tudo acontecendo, tantas coisas, que nós estamos vendo que Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo. E você não pode ficar de fora, mas se houver o arrebatamento, quando houver o arrebatamento, nós temos que estar preparados para subir com o Senhor. Sabe? A vinda do Senhor é iminente. A vinda do Senhor está próxima. E a palavra de Deus, a promessa de Deus, a promessa do Senhor Jesus nessa noite para nós também pelo poder de Jesus, pelo poder que o capacita, colocará todas as coisas debaixo do seu domínio. Nessa noite, Deus, o Senhor Jesus, Ele é poderoso para colocar tudo que tem assim, sabe, impedindo de você, sabe, fazer a vontade de Deus. O Senhor vai colocar debaixo do domínio dEle. O Senhor vai colocar debaixo do domínio dEle e você vai vencer essa tribulação, você vai vencer a situação. Ele transformará os nossos corpos humilhados. Amados, o Senhor transformará os nossos corpos humilhados. Nós ressuscitaremos. Quando nós partirmos desse mundo, vai ter a ressurreição. Nós ressuscitaremos. Nós seremos transformados. Seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Amado, é tanta bênção que Deus tem para nós que, sabe, acho que nessa noite Ele está despejando sobre você, está despejando sobre nós essas bênçãos. Receba a bênção de Deus nessa noite, amado.